Segundo Reis, capítulo 7, versículos do 1 ao 3. Disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por estas horas, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia acontecer isso? Respondeu Eliseu: tu o verás com os teus olhos, porém não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui assentados até morrermos? No decorrer da pregação nós iremos expor mais alguns versículos, mas essa história trata da relevância do ministério de Eliseu. Nessa época, Jorão era filho de Acabe, Jorão era o rei de Israel, e Josafá o rei de Judá. O profeta Eliseu estava debaixo de ameaças. Aquela situação caótica, extrema, que estava acontecendo em Samaria, e estava cercada por Ben-Hadad, o rei da Síria, ela estava pesando sobre os ombros de Eliseu. Estavam dizendo que a culpa do cerco de Samaria era do profeta. É sempre assim, quando tem alguma coisa errada, a culpa é do profeta. Aleluia. E eu vejo aqui, no capítulo de Reis, ali os primeiros capítulos do surgimento e a transição de Elias para Eliseu, e alguns capítulos posteriores, com 20 milagres de Eliseu registrados na palavra do Senhor, eu vejo a relevância do ministério profético de Eliseu. O que eu entendo aqui? Que nos tempos de maiores crises, Deus levanta profeta. Aleluia. Nos tempos de maiores dificuldades, Deus levanta homens de Deus que podem até mesmo serem combatidos, perseguidos, como diz o hino aí que rodou, blindado. Aleluia. Mas Deus sempre dará vitória ao profeta. Aleluia. Ao que o profeta fala, porque é interesse do Senhor. Profeta nenhum fala de si mesmo. Ele fala daquilo que Deus manda, e se falamos aquilo que Deus manda, certamente Deus nos honrará. Eu creio na palavra de Deus. Quanto pior a situação, quanto mais terrível o sistema possa estar combatendo contra as coisas de Deus, o espírito do anticristo combatendo contra as coisas do verdadeiro Espírito Santo, então melhor é para Deus. E se você vive numa situação difícil, e se você vive diante de uma impossibilidade, você creia na palavra desta noite, e você vai ver que amanhã Deus vai estar te dando uma grande vitória. A história acontece cerca de 892, 93 anos antes de Cristo, quando Ben-Hadad, rei da Síria, cercou a Samaria, e diz a Bíblia que eles estavam comendo cabeça de jumento e esterco, cocô de pomba. Então, nós estamos vendo aqui que a situação era terrível, era caótica, era uma situação extrema. Em 2 Reis 6, 24 a 33, registra isso aí. Leia na sua Bíblia e você vai ver que a situação de Israel era terrível. Como dizia alguém que eu conheci no passado, periclitante. Não havia o que fazer. Um dizia para o outro: vamos morrer de fome. E entra o profeta na história. Aleluia! Quando todo mundo achou que ia morrer, o profeta levanta a voz e diz assim: amanhã, por esta hora, haverá uma medida de farinha por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo, na porta de Samaria. Ora, tudo dizia ao contrário. Tudo estava dizendo ao contrário, mas Eliseu transmite um recado de Deus,
que em 24 horas a vitória chegaria na porta. Glória. Oh, aleluia! Em 24 horas, segundo a palavra de Deus que estamos pregando aqui, a vitória vai chegar na tua casa. Se você colocar a tua fé em ação, você vai dar testemunho que estava difícil, mas chegou na tua porta a vitória para a tua casa, para o teu lar, para a tua família. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos aqui 3 personagens: Eliseu profetizando a bênção, um capitão duvidando da bênção, e por duvidar ninguém recebe, e enxerga nos outros e não recebe, vê nos outros a vitória e não alcança. E vimos aqui os 4 leprosos. Aleluia. No versículo 2 diz a Bíblia: porém, o capitão cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus. O capitão lá de Jorão, né? O que diz o capitão de Jorão? Ainda que Deus abra janelas no céu, não vai acontecer o que o profeta está falando. É sempre assim. Quando nós colocamos os poréns diante da vitória, nós perdemos a nossa bênção. Eu não sei em que situação você se encontra, o grau da dificuldade. Deixe os poréns da vida de lado. Creia somente e você vai ver a glória de Deus. Quem não acredita em milagre, aleluia, não recebe. Aleluia. Vê acontecer nos outros. Essa é a realidade. Talvez você tenha aí alguns anos de igreja e você só vê nos outros. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estamos nós aqui assentados para morrer? E do lado de dentro o profeta, encerrado com a sentença de morrer de fome, já estavam comendo cabeça de jumento, esterco de pombo. E do lado de dentro, o capitão incrédulo, custava crer, já não tinha mais para onde descer. Aleluia! E do lado de fora, 4 leprosos. Aleluia! Enquanto uns estavam presos, do lado de fora tinham 4 leprosos. Deus estava preparando a vitória na impossibilidade. Deus estava preparando a vitória da onde eles menos esperavam. Deus estava preparando a vitória dos desprezados. Glória a Deus. A vitória estava sendo preparada por pessoas desprezadas, que eram os leprosos. A lepra representa pecado. Deus estava preparando a vitória através de homens sujeitos aos pecados. Aleluia! Quando nós olhamos aqui, nós vemos aqui 4 leprosos, entendemos que são 4 evangelhos. Para nos tirar da miséria, os 4 evangelhos. Nós vemos aqui 4 desprezados. Nós vemos aqui 4 inúteis que estavam do lado de fora de Samaria e disseram assim: vamos fazer alguma coisa. Aleluia! Estavam do lado de fora 4 que não tinham medo de nada. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje, para pregar o evangelho, não pode pregar isso, porque senão você vai ferir o ego daquele ali. Você não pode pregar aquilo ali, porque tem aquele contribuinte, e ficam todos medrosos, e Deus começa a usar aquele que é desprezado para pregar a palavra de Deus, aquele que não tem medo para pregar a palavra de Deus. Essa é a palavra maravilhosa. 4 estavam ali, eles estavam do lado de fora, não tinha comida, iam morrer mesmo, eram rejeitados pelos que estavam de dentro e podiam ser mortos pelos que estavam de fora. Fazer o que então? O que resta para nós? Pregar o evangelho. Não temos saída. Perseguido? Prega o evangelho. Caluniado? Prega o evangelho. Rejeitado? Prega o evangelho. Aleluia! Uma hora isso aí é revertido. E diz a Bíblia: se nós ficar aqui, nós vamos morrer de fome. Eles falaram assim. E se formos lá e nos matarem, vamos morrer.
Então vamos fazer alguma coisa. Eles estavam dispostos a tudo. Sabe o que Deus quer nessa última hora? Homens e mulheres dispostos a dar cara a tapa. Aleluia! Ah, se tem uma coisa que me incomoda, é uma tal de ética. Ah, tem que ter ética para pregar. Eu quero ver a ética bíblica. Essa eu quero ver nos púlpitos da igreja. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eles vão, os leprosos, em sua última esperança, em busca da vitória. Eles estavam lá desprezados, foram à luta e por fim trouxeram a vitória para os outros que os desprezavam. Aleluia! Você que se encontra numa situação, quem sabe, de rejeição, de não aceitação, Deus vai te ajudar, vai te abençoar de tal maneira que essas pessoas vão ficar admiradas do que Deus vai fazer na tua vida, porque Deus está interessado em homens e mulheres que preguem a sua palavra sem temor, sem reservas, dentro da ética bíblica.